Olá pessoal, bem-vindos ao canal Vista Pátria, eu sou o professor Eduardo Vieira. Hoje nós vamos falar sobre polarização, uma palavrinha que vem sendo muito mal usada, especialmente pela turma da isentosfera, essa galera que bota o time em campo de costas para perder o jogo e depois diz que se esforçou muito. Nesse vídeo, logo no início, a gente vai ter uma surpresa, até para as crianças. Quem quiser chamar suas crianças para ver, pode assistir que vai ser legal. Vamos destruir o relativismo moral. Vamos falar da importância das definições corretas do bem e do mal. Vamos falar das várias ações que estão sendo feitas de polarização, de confronto, que já estão em andamento por toda a sociedade. E vamos também falar o que há de polarização nessa disputa do governo federal com o Congresso Nacional. Tudo isso em pouco mais de 10 minutos. Vai ser uma correria. Vamos junto! Polarização é uma palavra que denota a existência de polos em oposição. Isso se verifica no mundo político, que é o que a gente vai falar mais aqui hoje, mas também se verifica na natureza. Então eu trouxe para vocês duas pequenas demonstrações utilizando magnetismo, que é uma forma muito fácil da gente entender polarização, né? Porque afinal de contas você tem o Polo Norte e o Polo Sul. E é justamente dessa perspectiva magnética, né, que saem as nomenclaturas de Polo Sul e Polo Norte aqui do globo terrestre. Porque a energia magnética sai aqui do Polo Norte e faz um monte de linhas no sentido norte-sul, na direção norte-sul, que vão até aqui o Polo Sul. Por isso que a gente pode usar uma bússola para se localizar, porque a agulha sempre vai apontar na mesma direção. Então, pessoal, essa é a hora. Vamos trazer as crianças, vamos ter 3 minutos de demonstrações interessantes aqui, depois a gente volta para a política. Agora eu vou para o laboratório. Bem-vindos ao laboratório. Vamos observar então na natureza a polarização através do magnetismo. Para isso eu vou usar esse pequeno imã aqui. Vou mostrar para vocês aqui bem pertinho. Ele funciona da seguinte maneira. Ele tem um polo norte e um polo sul. E a energia flui do polo norte para o polo sul, fazendo uma rosquinha gigante ao redor desse imã. No magnetismo, polos iguais se repelem. Então, se eu pegar 2 ímãs aqui, vou colocar eles aqui em cima dessa superfície. Esses 2 ímãs estão com a mesma polaridade para cima. Então, olha o que acontece quando eu aproximo um do outro. Não é mágica, isso aqui é pura ciência. O campo magnético de um ímã gera uma rosquinha gigante, o campo magnético de outro ímã gera outra rosquinha, e quando eu espremo um no outro, eu faço o ímã se afastar do outro assim. E tem outra coisa muito mais mirabolante que eu vou mostrar para vocês agora. Eu vou fazer essas 3 moedas levitarem, empilhadinhas uma em cima da outra, só que essa miudinha vai estar embaixo, essa maior vai estar no meio e essa vai estar em cima, usando o campo magnético de um ímã. Dê uma olhada aqui. Aqui nessa mesa eu montei essa estrutura com um super ímã aqui em cima e a altura certinha para essa experiência funcionar. Vou mostrar para vocês. Tudo isso usando a polarização, né? A energia sai daqui, faz uma rosquinha gigante aqui por baixo, e esse campo magnético de baixo vai justamente sustentar as moedas. Observem só. Isso realmente parece mágica. Aí está. As 3 moedas flutuando, sustentadas por um campo magnético. Para ficar mais legal, vamos dar uma sofisticada na coisa. É isso aí, pessoal. Eu queria fazer essa demonstração para vocês, para trazer um pouco de ciências aqui para a nossa discussão sobre polarização. Bom, estamos de volta. Espero que vocês tenham gostado. Eu, infelizmente, não consigo produzir as moedas, só consigo fazer elas ficarem equilibradinhas uma em cima da outra. Então agora a gente vai falar sobre a questão mais profunda que está por trás da resistência que a isentosfera tem em relação à polarização. Primeiro, na nossa natureza humana, né, nós temos várias programações fundamentais de valores
que a gente pode considerar valores naturais, que derivam principalmente da nossa estrutura familiar e da nossa estrutura como criaturas sociais que nós somos. Então nós temos um amor filial, nós temos um amor maternal e paternal, nós temos um amor ao próximo, ao vizinho, num sentido de tribo, de sociedade, de bairro, de cidade. E isso vai se expandindo. Essa preocupação natural com o próximo é uma coisa que está, então, programada na psique da humanidade. Da mesma forma, nós temos programado nessa psique uma série de outros valores, como, por exemplo, a noção do que é certo e do que é errado. Isso é uma coisa fácil da gente verificar. Mesmo crianças conseguem saber quando elas vão fazer alguma bobagem. Então, elas sabem intrinsecamente que uma determinada coisa que elas estão fazendo provavelmente não é correta. E elas pedem confirmação para os pais. Isso tudo está naturalmente programado dentro da gente, pelo menos dentro da maioria da população. E o que o relativismo moral deseja fazer é justamente romper essas características naturais do ser humano, destruindo algumas noções básicas e fundamentais, como, por exemplo, a noção do certo e do errado, do bem e do mal. Para o relativista moral, tudo depende. Não existe certo nem errado, não existe bem nem mal. Indo um pouco mais profundamente, não existe nem a verdade. Eu vou mostrar aqui para vocês esse diagrama. É um diagrama muito usado pelo relativista. Ele mostra um cilindro, e se você olhar de cima, você vê um círculo, se você olhar de frente, você vê um retângulo. Mas nenhum dos dois vê o cilindro. Consequentemente, os dois estão certos, porque um está vendo de fato um retângulo e o outro está vendo de fato um círculo. Mas esse mesmo diagrama pode ser usado para justamente destruir o relativismo moral, que é o seguinte: os dois estão errados. Se você sabe que a verdade é um cilindro, o que você está enxergando aí é uma diferença na capacidade de percepção da verdade de cada um dos dois. Tem um que só consegue perceber um aspecto da verdade e o outro só consegue perceber o outro aspecto. Não significa de jeito nenhum que os dois estejam certos. Significa, pelo contrário, que os dois estão errados. A verdade é um cilindro, não é um retângulo, nem um círculo. E aí, daí deriva, na verdade, dessa nossa incapacidade de perceber a verdade, deriva uma característica fundamental do conservadorismo, que é a prudência. Se você não pode perceber a verdade completamente, você não pode garantir que você está certo. Se você não pode garantir que você está certo, você sempre tem que agir com prudência, considerando a possibilidade de que você esteja errado. E daí a gente se distancia da utopia dos progressistas. E a gente verifica, por exemplo, como isso é maligno, como isso causa muito mal, no caso da Revolução Russa. Evidentemente, todo mundo ali tinha a noção exata de que estava observando a realidade como ela é, a verdade de forma perfeita. Sendo assim, se você não tem dúvida quanto à sua percepção da realidade, você pode causar a morte de alguns milhões, não tem problema nenhum, porque afinal de contas você sabe que você está certo e que você vai chegar à utopia comunista logo ali adiante. Isso parece até loucura, mas é assim que funciona na cabeça dessa gente. Todo ungido acha que é a prova de falhas, que é um ser superior e que tem o total domínio e compreensão da verdade. E é por isso que eles agem dessa forma que eles agem. Um outro aspecto disso é que, evidentemente, quando você quer agir de forma ruim, se você tem um balizamento correto do que é bom e do que é ruim, do que é o bem e do que é o mal, você está com problemas, né? Porque a sociedade vai perceber que você está fazendo uma coisa ruim. Então nada mais prático para você poder fazer o mal de forma tranquila que você remover esse balizamento. Então você pode dar asas às suas perversões, aos seus erros, sem que as pessoas consigam perceber que você está fazendo alguma coisa realmente ruim. Fundamentalmente, o que aconteceu recentemente nessa, digamos, ascensão do pensamento conservador foi justamente que o outro lado perdeu a mão de tal forma que deixou evidente, não houve relativismo moral nem diluição da realidade que pudesse embaçar a visão da sociedade. A sociedade conseguiu enxergar o mal que aquela turma estava pregando, que aquela turma estava fazendo. E aí, uma parte dessa sociedade se ergueu em contraposição a todo esse mal, como a gente vê aqui no Brasil com clareza, o surgimento de um monte de vozes contrárias ao pensamento revolucionário. Bom, isso desagrada completamente o vilão, porque se o vilão passou décadas sem nenhum tipo de oposição, de repente surgiu um grupo cada vez maior, cada vez mais forte, que enxergava esses vilões como vilões e começou a apontar o dedo e dizer: isso está errado, meu amigo, isso está errado, você está fazendo coisa feia, isso é ruim, isso é crime, isso é bandidagem, tem que ir para cadeia, e por aí vai. É claro que isso gerou um problema enorme para essa turma, para essa bandidagem. E eles resolveram chamar essa postura de confrontar o mal de polarização. Então, na retórica dessa gente, polarização é feio, você está entrando em confronto, você está sempre brigando. Bom, é óbvio que eu estou sempre brigando. Se você me apresenta uma vilania, eu tenho que brigar, eu tenho que ir contra ela. Então, a gente brigando contra a vilania, a gente força a vilania a se esconder. E a vilania se escondendo, ela é menos eficiente. Tudo isso desagrada tremendamente a bandidagem, evidentemente.
O cara que reclama da polarização é o mesmo cara que diz que a gente deve ter diálogo com a bandidagem. Agora imagina você ir num morro, numa favela, dominada por um traficante, chegar para esse traficante, dar um abraço nele e dizer assim: ô meu querido, tudo bem? Olha, eu vim aqui parar com essa polarização, esse negócio de bem e mal é uma coisa ridícula, você tem suas razões, você é um oprimido pela sociedade. Agora para de fazer as coisas erradas que você está fazendo aí que tá tudo certo, beleza? A gente fica amigo. Perceberam a incoerência disso? Se você começa a aceitar que o traficante tem as razões dele para fazer as coisas e que o que ele está fazendo não é mal, né, necessariamente, cabe dentro de uma malemolência moral, que negócio é esse de dizer que ele não pode fazer coisas erradas? Cadê a definição do que é errado? Você, naquela primeira frase, você jogou a definição do que é certo e do que é errado no lixo. E é por isso, nesse outro aspecto do relativismo moral, é que se escoram as posturas chamadas de direitos humanos, mas não tem nada de direito humano, né? Isso é completamente falso. Mas essa política de hipervalorização do criminoso, ela se escora nisso. E, evidentemente, é o trabalho de qualquer pessoa minimamente sã, moralmente e mentalmente, se opor a isso, que é o que a gente está fazendo aqui agora. A gente está quase chegando na política. Vamos dar mais um passinho aqui comigo. Olha só. Como é que a sociedade que percebeu que essa turma toda está passando, né, dos limites, da imoralidade, da perversão e tudo mais, com um monte de coisas que aconteceram recentemente, né? Desde aquela exposição, aquela peça de teatro dos macaquinhos que ficava um colocando o dedo lá no fiofó do outro, até aquela outra do peladão. Enfim, um monte de coisas horrorosas que andaram acontecendo por aí fizeram a sociedade dar uma despertada. Mas como a gente age para efetivamente, com ações práticas, se opor a esse negócio? Fazendo mais ou menos a mesma estratégia que os revolucionários fizeram desde sempre, ocupando os espaços. Você pode procurar todos os conselhos de classe, todas as associações funcionais, os sindicatos, as organizações estudantis, até as associações de moradores e de bairros, tá? Tudo isso é controlado por esquerdistas. Então o que a gente, como sociedade oposta a esse pensamento revolucionário, tem que fazer? Primeiro, identificar esses caras como vilões. E a sociedade vai se organizar ocupando todos os espaços que a gente conseguir. Por exemplo, um deles é a Escola Sem Partido, que eu apoio grandemente. Outro desses, eu mesmo fundei a Associação Brasileira dos Pais pela Educação, para juntar os pais que são conservadores para trabalhar contra o pensamento revolucionário nas escolas, do ponto de vista dos pais. E outro excelente, do qual eu sou vice-diretor, é uma honra, aqui no Rio de Janeiro, é o Movimento Docentes pela Liberdade, que aí vai para o ponto de vista dos professores, trabalhando no meio dos professores para trazer um pensamento oposto ao pensamento revolucionário para dentro das instituições de ensino. E é isso que a gente tem que fazer. Então vamos olhar mais um aspectozinho da polarização. Repara, por que polarizar? Né? Por que a gente deve fazer o que eu estou pregando que a gente faça aqui? Que é tratar dessa gente como se eles fossem realmente vilões. Vamos observar, por exemplo, a postura do governo Bolsonaro em relação a essa pandemia. Lá em janeiro, o governo Bolsonaro pediu que se decretasse um estado de exceção aqui no Brasil por conta da pandemia. Isso não passou. Nessa época, a OMS não tinha classificado essa ocorrência como uma pandemia. Mas recentemente a gente viu o surgimento do tratamento com a hidroxicloroquina, com azitromicina, zinco e mais alguns pacotes de vitamina e alguns medicamentos complementares. O presidente dos Estados Unidos comunicou isso ao presidente Bolsonaro. Também teve uma ligação direta do médico lá de Marsella, que criou esse protocolo com médicos brasileiros. O Movimento Docentes pela Liberdade defendeu isso desde o início, simplesmente porque se observou que no campo médico, lá na ponta, a aplicação desse protocolo, desse tratamento funciona. E nós podemos ver a maior barbaridade que se viu nos últimos anos, que foi toda uma massa de influenciadores trabalhando para impedir a divulgação de um tratamento que funciona, que pode salvar a vida de milhares de pessoas. É inacreditável, gente. Isso culminou com um trabalho que foi feito no Amazonas, onde colocaram 80 e poucos idosos, metade deles submetidos a doses 5 vezes maiores do que era recomendado pelo protocolo de Marsella, causou a morte de 11 deles, e esse trabalho foi cancelado, e toda essa informação foi ocultada. Saiu na mídia que um trabalho de pesquisa de aplicação da cloroquina foi cancelado por ter causado muitas mortes. Olha o tamanho dessa loucura, gente. Essa pesquisa que foi feita no Amazonas, ela foi financiada também por um grupo de senadores. Eu ainda não sei o nome desses senadores, mas com certeza isso vai ser divulgado. A gente vê essa dicotomia, né? Essa polarização necessária no mundo real em várias outras ações. Por exemplo, você vê o governo Bolsonaro na área econômica trabalhando incessantemente para diminuir os gastos públicos através dos esforços capitaneados pela equipe econômica do Paulo Guedes. E você vê o Congresso do lado de lá, liderado pelo Rodrigo Maia e o seu Centrão, fazendo caducar todas
as medidas provisórias que iriam implementar essas melhorias na nossa economia. Então, gente, é isso aí. O que o presidente Bolsonaro falou naquela entrevista para a CNN recentemente é isso. O governo federal tentou de tudo para contemporizar com essa turma, mas não dá. Tem ocasiões que o mal tem que ser combatido de fato. Preparem-se, gente, para uma briga longa. Até a gente drenar esse pântano todo, a gente vai dar uma ralada boa. Mas vamos com tudo, vamos com consistência, persistência, porque a verdade e Deus estão do nosso lado. E contra Deus ninguém pode. Muito obrigado por assistir esse vídeo.